Então, boa tarde. Eu sou Carlos Moura, sou investigador assistente na doutorado no projeto Águas Vivas. Venho a fazer esta apresentação em conjunto com o Bruno Ivo, que é o doutorando do projeto, e o professor João Gonçalves, que é o responsável do projeto. Eu tinha preparado isto para inglês, agora, como estão todos a falar em português, posso aqui baralhar-me um bocado. Portanto, eu vou falar sobre a ocorrência de organismos gelatinosos marinhos aqui nos Açores e os seus impactos nos Açores e globalmente, e os seus impactos no turismo e nas pescas. Portanto, basicamente, nesta apresentação, eu vou-lhes apresentar o que é que são organismos gelatinosos, que pertencem ao zooplâncton. Desculpa lá, só uma questão, não sei se é possível partilhar a apresentação para quem está à distância também. Dava jeito, não é? E onde é que isso faz? Alguém me pode ajudar aqui nessa parte? Mas isto deve ser com... Embaixo tem uma coisa que diz apresentar no canto direito. O canto direito deverá ter lá um ícone que diz apresentar. Não sei se viu. Será isto? Não. No canto direito. Isto é, se estiver em português, não será presentation ou uma coisa do género. É que eu tirei... Não. Isto começa bem. Não sei se nos está a visualizar. Estão-nos a visualizar no ecrã, os que estamos online. Não estão a aparecer, não. É porque Só eu tirei essa parte do... Eu não sei então onde tem está que ir... isso. Nos separadores tem que ir ao Meet. Ok. Os separadores têm o Meet. Agora aí, do lado direito do ecrã... É o apresentar agora. Cá em baixo. Exatamente, apresentar. E no a apresentar... tela inteira. Tem um que é uma janela. Uma janela. E quando abre uma janela aparece o ficheiro que vai querer apresentar. Ok. Já está a aparecer, não é? Está. Perfeito, desculpem. Agora falta eu ir aqui. Ok. Então. Portanto, como eu estava a dizer nesta apresentação, vou dar uma breve introdução aos organismos gelatinosos marinhos. Vou falar brevemente acerca de qual é o estado da investigação destes animais. Vou falar acerca da importância dos gelatinosos em termos de cadeias tróficas. Eles também servem para refúgio de outros animais. Também servem como fonte direta de alimento para humanos, sobretudo pessoas dos países asiáticos, nomeadamente principalmente chineses. E também são um importante recurso para investigações biotecnológicas. Vou falar acerca dos jellyfish blooms, que são basicamente as grandes agregações das alforrecas, destes gelatinosos. Vou falar da tendência acerca destas agregações de gelatinosos, assim como vou falar dos impactos económicos destes blooms nas pescas, na aquacultura e no turismo. Depois, então, sim, vou falar acerca dos gelatinosos nos Açores, dados que temos já do nosso projeto, que ainda está numa fase mais ou menos inicial, temos pouco mais de um ano de projeto. Vou basicamente falar acerca da diversidade de espécies que temos recolhido na literatura, falar acerca das duas espécies principais de alforrecas ou gelatinosos, que é a Physalia, que é a caravela portuguesa, e a Pelagia noctiluca, que aqui nos Açores é conhecida como água-viva. Vou falar acerca de dados preliminares que temos acerca da predação dos peixes que temos encontrado nos tentáculos da caravela portuguesa. Depois vou falar muito brevemente acerca dos estoques dos peixes, dos principais predadores que ocorrem nos Açores que consomem os gelatinosos, e falar também sobre o impacto do turismo dos gelatinosos aqui nos Açores. Depois, brevemente, irei dar uma introdução acerca do nosso projeto que se chama Águas Vivas.
Portanto, os organismos gelatinosos marinhos, eles são caracterizados por serem transparentes, frágeis, mas acima de tudo por terem um grande conteúdo de água, normalmente mais de 90% dos tecidos destes animais têm água. Eles encontram-se em todas as latitudes, a diferentes profundidades e ao redor de todo o mundo. Em português podem-se chamar alforrecas, a maior parte deles, mas estes gelatinosos compreendem grupos taxonómicos diferentes filos de animais. Os mais conhecidos e os principais são os cnidários. Os maiores, aqueles que nós chamamos alforrecas, que são aqueles gelatinosos grandes, aquelas águas vivas grandes, pertencem à classe Siphozoa. Depois existem os Cubozoa, que já são um bocado mais raros, principalmente aqui no Atlântico, mas na Austrália são aqueles que causam as grandes mortes com os turistas. São dos animais mais venenosos que existem no planeta. A caravela portuguesa já pertence à classe dos hidrozoários e, nomeadamente, à ordem dos sifonóforos. Portanto, não se pode bem dizer que é uma alforreca. Os sifonóforos são uns animais bastante esquisitos. Depois cá em baixo, este cá mais em baixo, aqui, não dá para ver bem, mas é o maior animal que foi registado no mundo. Portanto, se bem que é colonial, é composto por um conjunto de organismos, mas aqui, ele está em espiral, mas, sei lá, estendido deve dar mais, uns 100 metros pelo menos. Depois temos duas classes de pequenas medusas, que normalmente só se vêem macroscopicamente. São as ontomedusas e as leptomedusas. Depois temos aqui 3 classes que são extraterrestres, são bastante esquisitos, como podem ver aqui, as traquimedusas, norcomedusas e as limnomedusas. Estes são dos cnidários. Depois existem outros gelatinosos, como é o caso dos radiolários. Estes são protozoários. Depois existem ainda os ctenóforos. Estes aqui pensava-se que pertenciam ao grupo dos cnidários, mas na verdade parece que são um filo diferente, mas se bem que ainda há uma controvérsia em termos de genética. Depois há aqui os moluscos. Portanto, há aqui umas lulas bastante raras, normalmente aparecem mais em mais profundo. Depois há aqui também os poliquetas nos anelídeos, que também podem-se considerar como pertencentes aos gelatinosos. Depois também há uns crustáceos, portanto o filo artrópoda, que também são transparentes e mais ou menos gelatinosos. E depois há também umas holotúrias pelágicas que andam na coluna de água. Normalmente em mar profundo. E para acabar, depois existem os cordados, que incluem as salpas e também uns animais muito estranhos, que são os pirossomas. Portanto, basicamente, há cerca de investigação acerca dos gelatinosos marinhos. Pouca gente tem estudado estes animais. Normalmente preferem animais maiores, de interesse comercial, ou animais carismáticos, como as tartarugas, as baleias, os peixes. Não é? Portanto, normalmente a ciência e as pessoas vão para os chamados animais sexy e aqueles com interesse comercial. Portanto, são poucos os investigadores que têm estudado estes animais. Depois, acrescido a isso, como eles são muito delicados e compostos maioritariamente por água, são difíceis de apanhar em redes e, portanto, muitas vezes, quando eles chegam à superfície, já estão todos partidos e é complicado. Mas, recentemente, tem havido muito progresso no estudo destes animais, nomeadamente através do mergulho, o uso de submersíveis e os veículos operados remotamente. E também a qualidade da imagem, agora 4K, já devemos estar nos 5K, também tem ajudado a perceber melhor como é que são estes animais. Se bem que normalmente o que é preferível é apanhar o animal inteiro e depois estudá-lo em laboratório. Portanto, basicamente, nós sabemos muito pouco acerca destes animais. Agora, acerca da importância destes animais. Pensava-se que estes animais tinham pouca importância em termos nas cadeias tróficas, portanto, que eles comiam, caíam no fundo do oceano e ficavam para lá a apodrecer e ninguém queria saber deles, mas não é bem assim. Diferentes animais, incluindo espécies comerciais
espécies emblemáticas e espécies protegidas consomem os gelatinosos. Golfinhos comem gelatinosos, tubarões também, o sailfish, que é o espadarte, o atum é um importante consumidor de alforrecas. Já chegaram a encontrar mais de 80% de alforrecas no estômago dos atuns. O peixe-lua, que também é um peixe bastante carismático, nós encontramos normalmente à superfície, mas eles costumam descer a grandes profundidades precisamente para comer alforrecas, é a maior parte da sua alimentação. Temos a lagosta, que em fase larvar, elas vão de um lado ao outro do Oceano Atlântico e vão essencialmente à boleia das alforrecas e também se alimentam delas. Portanto, as alforrecas também são importantes para uma espécie importante comercialmente como é a lagosta. Muitos peixes pequenos também se alimentam dos gelatinosos. Aqui temos o exemplo do polvo gigante, que também é uma espécie também que ocorre nos Açores, que se alimenta também, que sabe bastante de alforrecas. E, inclusivamente, este polvo gigante é um alimento também por exemplo, os cachalotes, os grandes cetáceos. Portanto, é importante também, em termos de cadeias tróficas, que também chega ao topo da cadeia alimentar. Depois há outros, como os crustáceos, caranguejos, diferentes espécies de pinguins também se alimentam de alforrecas e, como todos sabem, as tartarugas também são importantes consumidores de alforrecas. Aqui este gráfico que está aqui à esquerda, cá em baixo, mostra que o valor de energia nutricional das alforrecas é muito baixo. Eles chamam que é o chá verde do oceano, mas na verdade muitos destes gelatinosos, os peixes, as tartarugas, normalmente eles quando atacam, quando vão comer as alforrecas, normalmente escolhem os pontos com maior valor nutricional, nomeadamente as gónadas e os braços orais. Mas isto é um perigo agora nos tempos que correm. Como sabem, o plástico existe cada vez mais e mais nos oceanos e, afinal, como não são só até as tartarugas que comem o plástico, são todos estes animais, incluindo muitos emblemáticos de valor comercial. Portanto, muitos vão a comer algo de plástico a pensar que são alforrecas. Portanto, isto é um grande problema também a ter em conta. As alforrecas e os gelatinosos também são importantes cá em baixo, no fundo do oceano, para animais que vivem no fundo do mar. Aqui fizeram um estudo na Noruega, em que meteram aqui o primeiro quadrado, canto superior esquerdo, aqui meteram, acho que aquilo em português talvez seja a cavala, e que podem ver o que come os animais que foram comer as cavalas, e nos outros 3 quadrados meteram alforrecas e não encontraram diferenças significativas entre os animais que se alimentam das alforrecas e os que alimentam os peixes. Portanto, basicamente, existe uma grande série de consumidores de alforrecas em termos de animais bentónicos, que incluem peixes, caranguejos, camarões, anfípodos e outros animais pequeninos. Além disso, os gelatinosos também são importantes consumidores. A maior parte são carnívoros e eles alimentam-se desde bactérias, flagelados, diatomáceas, microzooplâncton, outros gelatinosos e peixes tanto pequenos como grandes. E, portanto, basicamente, os gelatinosos e as alforrecas vão competir com o alimento com os peixes. Portanto, o que os peixes comem, elas também comem. Portanto, são importantes competidores. Em termos também das importâncias destes gelatinosos, como é que se tira o som? Vai com som de fundo. Portanto, os peixes também podem viver sob a proteção das alforrecas, porque elas têm tentáculos urticantes, portanto, protegem-se, os peixes pequeninos protegem-se dos predadores sobre as alforrecas. Aqui no canto inferior direito, não parar o vídeo que isto está-me a fazer confusão. Aqui as lagostas também viajam, as formas larvares também viajam no interior das salpas e estudos genéticos também mostram que elas se alimentam também das salpas. Portanto, são bastante importantes. Como eu já tinha falado logo no início, portanto,
sobretudo nos países asiáticos, eles, como vocês sabem, eles comem basicamente tudo, não é? E também comem alforrecas. Normalmente eles comem as alforrecas secas, portanto, normalmente uma alforreca perde cerca de 70, 80% do seu peso até o processo de secagem. Portanto, aquilo, já provei que ele sabe como batatas fritas com um sabor assim um bocado estranho. Até não é mau, mas isto eles incluem, creio que era, salvo erro, alumínio, aquilo, para o processo, para aquilo ganhar este aspecto, e portanto aquilo em termos de químicos talvez não seja bom comer aquilo muitas vezes. Também se come em salada, também, por exemplo, eu não sei se é o IPMA, creio que era o IPMA, estiveram inclusivamente, possivelmente ainda estão a fazer uns testes em termos com alforrecas, também já provei ceviche, eles fazem umas saladas, mas não é mau, mas também não é algo que uma pessoa repita. Mas em termos nos países asiáticos, tem inclusivamente grande valor comercial, principalmente as Cannonball Jellyfish, que são alforrecas gigantes, e inclusivamente num ano em que apareceu uma espécie invasora, a pescaria desta espécie baixou muito e tiveram perdas de milhões de dólares. Em termos biotecnológicos, são animais bastante promissores. No caso das medusas, elas já vivem neste planeta há mais de 500 milhões de anos, portanto já passaram por muitas glaciações, muitos períodos frios, portanto vivem em ambientes superficiais, no deep sea, elas já passaram por muita coisa, têm resistido no tempo. E, portanto, têm muitas adaptações que são interessantes de estudar e ainda temos muito para descobrir com estes animais. Tanto em termos de locomoção, como eles se deslocam. Por exemplo, aqui um dos prémios Nobel da Química foi a descoberta da Green Fluorescent Protein. Em termos de colagênio e mucina, portanto, para artrites, etc., são animais também promissores em termos de exploração biotecnológica. A parte dos nematocistos, células urticantes dos gelatinosos, também tem bastante interesse para percebermos melhor em termos de toxinas e também como nós nos protegermos relativamente aos envenenamentos das alforrecas. E também ainda se sabe muito pouco acerca das adaptações em termos de genoma, proteínas, etc., destes animais. Agora vamos falar sobre as grandes agregações de alforrecas. Portanto, estes blooms normalmente significa que elas ocorrem em grandes densidades. Estes organismos são resilientes em situações de baixa qualidade de água e em condições ambientais de rápida mudança. E, portanto, eles conseguem tirar partido, como já vos tinha referido, eles já passaram por muita coisa nestes 500, 600 milhões de anos que eles já cá andam. E, portanto, eles conseguem proliferar, também têm uma taxa de crescimento muito rápida, eles conseguem proliferar rapidamente, mais rapidamente que outras espécies, tendo vantagem adaptativa. Existem zonas em que estes blooms, as agregações de alforrecas, normalmente são cíclicos, estes blooms, e podem chegar a durar cada ciclo até cerca de 20 anos. E sabe-se também que estes blooms alteram a estrutura das comunidades e alteram as cadeias tróficas normais dos ecossistemas. Quais são as tendências destes blooms? Parece que, como todos ouvem nas notícias, que a tendência é para estes blooms crescerem, aumentarem. Cada vez vai haver mais e mais alforrecas. E isso atribui-se normalmente a fatores antropogénicos de degradação dos ambientes, tal como o aquecimento climático, a sobrepesca, a aquacultura, eutroficação das águas, o aparecimento de espécies invasivas. Por exemplo, no Mar Negro apareceu uma espécie invasora de alforreca que proliferou drasticamente e matou quase tudo, provocando inclusive anóxia nas águas. A modificação dos habitats, nós temos cada vez há mais e mais construção nas costas, o betão, as estruturas de plástico, são estruturas em que estes animais tendem-se a fixar, porque muitos deles têm uma fase de pólipo, eles fixam-se nessas estruturas que outros animais, a fauna endémica, muitas vezes não se consegue fixar, e eles depois, a partir daí, conseguem proliferar.
E, portanto, estes volumes também podem revelar como é que está o estado dos ecossistemas, o estado ambiental. Neste estudo aqui, isto é nas costas da Califórnia, pode-se ver que nas últimas 2 décadas do século anterior não havia assim tantos volumes de gelatinosos, e pode-se ver que na última década estes volumes foram impressionantes. E, portanto, isto tem grandes consequências em termos de cadeias tróficas. Eles são grandes predadores e também, como sabem, os peixes também se alimentam deles, e no caso dos peixes não encontrarem o zooplâncton, aquilo que eles costumam comer normalmente, enchem o estômago de alforrecas, que também não têm um grande valor nutritivo. Em termos de impactos económicos nas pescas, portanto, a predação das alforrecas nos peixes pode ser bastante grande. Eles podem comer mais de 30% dos peixes que existem num determinado sítio por dia. E, portanto, a presença das alforrecas regula o recrutamento de espécies de peixe. Portanto, como eu já referi, as alforrecas competem com o alimento com os peixes. Impactos diretos nas pescas incluem, portanto, as redes podem ficar cheias de alforrecas, não é? E, portanto, ficam também mais pesadas, difícil de puxar. Se as redes têm muitas alforrecas, vão comendo, entretanto, os peixes que foram apanhados pelas redes, e podem também sufocá-los, podem picar os pescadores. Aumenta o esforço e o tempo da pesca. Inclusivamente já houve até uma situação, se calhar houve mais, em que, como as redes estavam tão cheias de alforrecas, chegaram a virar uma embarcação de pesca. Estes volumes também têm impactos na aquacultura. Eles podem entrar dentro das malhas da aquacultura, inclusivamente porque muitas destas malhas, às vezes até são de plástico, e eles ficam lá em fase de pólipo e depois podem proliferar para lá para dentro. Aqui temos uma imagem de pelagianóquilo com água viva dentro de uma aquacultura de salmão. E normalmente aqueles pequenos gelatinosos, nos meses de outubro, novembro, salvo erro, em 2 diferentes sítios, foi provado que eles ocupam as guelras dos salmões e provocam a sua morte. Como podem ver aqui na esquerda, esta imagem histológica é uma guelra saudável. As outras 2 são completamente diferentes, que foram impactadas com a presença dos gelatinosos. Cerca de 12% de mortalidade existem em zonas de aquacultura de salmão na Irlanda. Em termos de impactos económicos no turismo, como vocês sabem, a presença de grandes aglomerações muitas vezes leva a que as praias fechem, e, portanto, como cada vez o turismo tende a aumentar em zonas costeiras e cada vez mais gente está também a viver em zonas costeiras, isto terá grandes impactos. E, como sabem, a tendência é para estes volumes virem a aumentar. E, portanto, se as pessoas não vão para as praias, por exemplo, todo o negócio que está relacionado com a praia, que tem a frequente presença de alforrecas, terá o seu impacto. Às vezes as pessoas também podem ter as suas experiências traumáticas, especialmente se vão com crianças, são picadas, a criança vai dizer que para o próximo ano não quer ir para aquele sítio, não é? A maior parte das fatalidades tem ocorrido na Austrália, devido a estes cubozoários, são essas espécies bastante perigosas, assim como na Ásia e nas costas oeste dos Estados Unidos. No Mediterrâneo tem também havido grandes proliferações das águas vivas e tem tido grandes consequências económicas, e fecham muitas vezes as praias e obrigam também muitas vezes os turistas a deslocarem-se muitas dezenas de quilómetros para encontrar uma praia com menos alforrecas. Às vezes chegam à praia e não podem simplesmente tomar banho. Bem, agora vamos falar sobre os gelatinosos nos Açores. Ali o Bruno Ivo, ele teve a compilar as diferentes espécies na literatura. Esta curva aqui é a curva cumulativa, ou seja, quer dizer que já mais de 100 espécies de gelatinosos já foram registadas para os Açores.
A grande maioria dos gelatinosos que ocorrem são as hidromedusas. Normalmente são aquelas medusas pequeninas, mas depois também há aquelas traqueomedusa, aqueles organismos assim bastante raros. Sifonóforos, em que compreende também a caravela portuguesa, são alguns, cerca ali de 30 espécies. As alforrecas propriamente ditas, aquelas medusas grandes, curiosamente, que se saiba, não existe uma grande diversidade aqui. Salpas, os tunicados também só apareceram muito mais recentemente. Portanto, agora vamos falar brevemente das ocorrências da caravela portuguesa e das águas-vivas. São duas espécies bastante urticantes que ocorrem aqui nos Açores e ocorrem, infelizmente, em grandes números, grandes volumes. Estes gráficos são acerca de transetos que têm sido feitos no último ano em 2 praias de São Miguel e 2 praias de Ilha do Faial. E se bem que isto dá para ter uma ideia das tendências, se bem que é só também um ano, basicamente os grandes picos ocorrem na primavera, que tem a ver com a fase de recrutamento dos peixes. Okay? Quando existe também mais zooplâncton nas águas. Portanto, os gelatinócitos, as alforrecas, elas também, se têm muito alimento disponível na coluna d'água, elas reproduzem-se e aumentam os seus tamanhos populacionais, como eles têm um crescimento assim bastante rápido. Okay? E, portanto, como podem imaginar, quem é que vai para a água com, com tantas caravelas? E a caravela portuguesa, inclusivamente, pode provocar mortes e provoca dores bastante intensas. Isto aqui acerca da predação de caravelas de peixe. Isto foi só num dia, também foi o dia que aconteceu mais, em Porto Pim, na primavera, lá está. Registaram-se cerca de, ainda não contabilizei, mas pelo menos 40 peixes foram apanhados numa praia nos tentáculos da caravela. Portanto, havia bastantes caravelas ali concentradas em Porto Pim. Portanto, imaginem milhares de tentáculos ali a pescar os pequenos peixes, quase tudo peixes pequenos que havia na Bahia devem ter sido apanhados pelas caravelas. Agora, basicamente, só para terem uma noção, alguns dos maiores predadores de alforrecas que existem aqui nos Açores, como é o caso dos atuns, os espadartes, vocês podem ver, tirei isto muito rapidamente, só para vocês perceberem as descargas a níveis mundiais destas espécies de grande valor comercial, como é, por exemplo, o atum aqui para os Açores. Reparem a diferença de números na última década de descargas com as descargas que existem atualmente. Portanto, isto mostra que os estoques destes predadores dos gelatinosos tendem a diminuir. Portanto, como sabem, também as tartarugas também não estão em estado de conservação muito famoso, não é? Portanto, podem imaginar qual é que será o cenário expectável em termos de proliferação de gelatinosos aqui e de alforrecas, inclusive bastante urticantes nos Açores. Em termos de impactos no turismo, como eu já referi, a caravela e a água-viva são os mais comuns aqui nos Açores, aparecem em números extraordinários, temos a sensação que existem cada vez mais. O Governo Regional, em colaboração connosco, com o Departamento de Oceanografia e Pescas, criaram estas bandeiras para que os nadadores salvadores metem em praias concessionadas para alertar a presença de grandes agregações de águas-vivas ou caravelas. E, portanto, as pessoas, inclusive até nas redes sociais, eles perguntam uns aos outros onde é que há caravelas hoje, onde é que não há. Portanto, as pessoas evitam ir aos lados daí. Claro que os turistas não estão ainda nessas redes, nesses grupos, e ainda não sabem. E nem todas as zonas balneares são concessionadas. Como eu referia, a caravela e a água-viva são bastante urticantes, provocam dores bastante fortes, e especialmente a caravela. Este daqui fui eu, aconteceu-me há 2 meses, para aí, fui nadar e enrolei-me todo nos tentáculos de caravela, tive 3 horas no hospital, cheio de dores, quase desmaiava, tive 2 dias a seguir com muita pouca força e estava a ver que não ia sobreviver muito mais tempo. Ok, portanto, isto pode ter, e a tendência, como sabem, é para aumentar, e portanto,
há que repensar em termos de... E esta palestra também é acerca de economia. Às vezes o dinheiro imediato não é tudo. Há que também pensar mais além. Acerca deste projeto Águas Vivas, quais são basicamente os objetivos deste projeto? É rever a diversidade de espécies de gelatinosas aqui nos Açores, estudar as abundâncias anuais e interanuais das espécies mais frequentes e relacionar isto com variáveis ambientais, conhecer a biologia reprodutiva destes animais através de técnicas de histologia, perceber a diversidade genética destes animais através, agora com métodos novos que estamos a usar de metabarcoding, analisar o impacto destes gelatinosos na economia local, envolver a comunidade. Temos o site medusauac.pt, em que as pessoas, ainda está em desenvolvimento, mas para onde vai arrancar a sério? As pessoas podem reportar onde é que estão a aparecer as águas vivas e nós devolvemos essa informação para o público em tempo real. Também estamos a investigar, em consequência de me terem enrolado todos nos tentáculos da Caravel, estamos agora a investigar e parece que descobrimos um tratamento mais eficaz para as picadas das caravelas, porque normalmente utiliza-se o vinagre e por vezes o vinagre pode piorar as coisas. E portanto também é de interesse, estamos aqui a tentar perceber mais e a criar e a treinar pessoal que está a investigar e portanto estamos a tentar criar um grupo de experts acerca destes animais aqui no arquipélago. Portanto, para acabar, algumas referências que eu usei nesta apresentação. Agradecer, claro, quem nos dá o dinheiro para investigar estas coisas. E, no final, agradecer a vossa atenção. Obrigado. Tenho aqui uma questão rápida. Vocês têm previsões ou já têm em curso alguma associação com outros grupos de investigação em termos das aplicações práticas que foram ali referidas, nomeadamente a nível da alimentação, da ciência, de medicamentos? Vocês têm alguma perspectiva de conexão com outros grupos? Portanto, primeiro temos a referir que estes, que existem, não é? Que estes projetos são, como sabe, se está na ciência, sabe que isto é tudo muito curto. Temos um projeto de 3 anos, não é? E realmente ainda estamos a fazer... este projeto está a ser mais em termos regionais, mas claro, era bom também com estas apresentações, se houver alguém aqui, por exemplo, economistas que se queiram associar e tentar juntar dados e conhecimentos para... portanto, para haver sinergias para... mas sim, ainda nos está a faltar um bocado essa colaboração com equipas com outros conhecimentos e valências. E o convite também.